O Oscar premia 23 categorias diferentes, incluindo a categoria fotografia. Mas você sabe o que significa fotografia no cinema? Eu sou Carlos Santos, fotógrafo. Vamos falar de fotografia no cinema. Qual a importância da fotografia no cinema? Bem, para responder essa pergunta, eu vou usar as palavras do diretor e roteirista Afonso Cuarón. Na história do cinema, obras-primas existiram sem som, sem cor, sem história, sem atores e sem música. Nenhum filme jamais existiu sem fotografia e edição. Outra coisa tão importante quanto a fotografia é você deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Isso ajuda bastante a gente. Eu quero começar esse assunto falando sobre uma confusão que acontece com o nome dessa premiação, fotografia. O nome da categoria em português, como nós chamamos, é fotografia. No entanto, o nome original em inglês dessa categoria é cinematography. E nós temos a palavra cinematógrafo ou cinematografia em português. Pelo que eu pesquisei, é basicamente a mesma coisa, acabam sendo sinônimos. O diretor de fotografia, ele faz um trabalho de cinematografia. Tá, tirada essa dúvida que é mais ou menos a mesma coisa, a gente pode chamar a categoria de cinematografia ou fotografia, não importa. O que faz a fotografia, o que faz o diretor de fotografia em um filme? Para explicar isso, eu quero usar alguns exemplos. Quero começar com Blade Runner, de 1982. Esse é um frame do filme Blade Runner. É a primeira aparição da Rachel e ela está passando por um teste, o Void Camp. Tudo que você vê nessa imagem é herdado de fotografia. Você tem regra dos terços para compor os elementos. Você tem um fundo em contraste com o foreground. Você tem essa iluminação lateral no rosto da personagem que gera esse glow tanto na mão quanto no rosto, que é super bacana. Você tem uma paleta de cores muito específica, trazendo o vermelho da boca dela como um destaque, como um detalhezinho na imagem. Tudo isso são técnicas de fotografia e estão inseridas dentro do filme. Isso é fotografia aplicada para contar a história. Vamos ver um outro exemplo? Eu peguei o filme Ataque dos Cães para ser o nosso próximo exemplo. E não só um take do filme, mas o roteiro desse filme. E no roteiro desse filme, eu escolhi uma cena, não vai trazer nenhum spoiler para ninguém, mas ela é descrita da seguinte maneira. Ela é gravada no interior. Ela não é uma gravação externa, é uma interna. Dentro da casa, na sala, durante o dia. A personagem da Kirsten Dunst, ela é descrita dentro do roteiro como humilhada e assustada. Um roteiro não vai dizer posição de câmera, cores ou iluminação. Isso é trabalho do diretor de fotografia. Para essa cena, o diretor de fotografia montou essa cena. Reparem que eu tenho essa coluna, esse ponto, gerando um frame onde a personagem fica lá no fundo, oprimida por esse tanto de elementos em volta da cena. Isso foi pensado de propósito para que essa cena transmita o sentimento que o roteiro queria, de uma pessoa sendo oprimida, dela com medo, dela assustada. Portanto, o trabalho do diretor de fotografia ou do cinematógrafo
é utilizar a câmera, a lente, filtros, movimento de câmera, composição, elementos que vêm da fotografia para ajudar a contar a história, para transmitir os sentimentos corretos de cada cena. É uma combinação de elementos que vêm da fotografia. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Nós temos pintura, fotografia e o cinema como 3 irmãos. A pintura emprestou para a fotografia elementos de composição, iluminação, equilíbrio. A fotografia empresta esses elementos para o cinema, mas também acrescenta técnicas de iluminação, filtros. Tudo isso ajuda a compor, a contar uma história. Quando você treina o seu olho para identificar quais são os elementos de fotografia dentro de uma cena de um filme que você está assistindo, isso vai te ajudar a pensar melhor quando você estiver criando uma imagem como fotógrafo. Porque, assim como o cinema, a fotografia também é uma linguagem, também obedece regras e também pode ter essas regras distorcidas ou respeitadas para contar uma história. E o vídeo de hoje fica por aqui. Tchau! Vamos conversar sobre... Vamos começar com o filme Blade Runner, de 80 aí. De quando que é o Blade Runner?